Quando a gente pensa em alagamentos, quando a gente pensa nas enchentes, a gente logo vai colocar na equação a chuva, que ela é a grande causadora disso. Porém, a gente vem percebendo ao longo do tempo, principalmente com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que a forma que a gente se relaciona no espaço geográfico e com ele, obviamente, é o que impacta e muito. Você está aí no Geografia Topzera, eu sou o professor Josiel e a gente vai analisar o caso de Joinville, visto que recentemente o município vem sofrendo com os alagamentos, estes alagamentos que causam tantos transtornos. Pois bem, quando a gente olha para Joinville, a gente está falando de um município que está bem perto do litoral, inclusive tem uma baía ali bem próximo a ele. É um município que está numa área mais baixa quando a gente compara com o relevo no seu entorno, na região do que a gente chama de Serra do Mar. Então, a gente já faz essa análise. E o principal, a área urbana aqui de Joinville está numa área que tem bastante rios. E o que acontece? Joinville tem uma área urbanizada bem grande, visto que é um dos principais municípios do estado catarinense e um dos mais populosos, ou seja, apresenta uma grande população. Quando a gente aproximar aqui em Joinville, vocês vão ver essa grande mancha urbana e a gente vai vir direto aqui para essa parte aqui, onde tem o Parque Natural Municipal da Caieira. Então, o que acontece? Vejam bem, olha onde eu já tenho área urbana. Eu tenho bem próximo à presença de água, de algum corpo hídrico. A gente vai ter uma zona industrial, a gente até tem vegetação preservada. Mas o que vai pegando aí? Quando a gente sair dessa água aí, dessa baía, a gente já acha logo de cara o Rio Cachoeira. E veja que tem confluência. Esses rios eles vão se encontrando. A partir do momento que a gente afasta um pouco aqui, a gente pode seguir vários ramos de água aqui, de rios, que eles vão ter uma similaridade, ou seja, vai ter bairros e vai ter urbanização ao longo de suas margens, ou seja, eu não tenho ali a mata ciliar preservada. Então, quando eu vou por aqui, olha o que tem na margem. Eu tenho bairros, eu tenho população. E no caso, tá, aqui de Joinville, não é exclusividade a ocupação das margens pelaquela população mais carente, aquela população mais pobre. Porque só vocês olharem aí, olha só, de novo aqui, o rio tem o que? Ocupação em suas margens. Vejam que vários córregos são formados. A gente segue o caminho deste aqui. Praticamente ao longo do seu leito não há respeito de suas matas ciliares e de suas margens. Tanto é que ele é resultado aqui da confluência de dois cursos hídricos. E entre esses dois cursos hídricos, eu vou ter basicamente áreas urbanizadas. É como se a distância entre eles fosse ocupada pela própria cidade. Então é muito impactante, é muito sério essa situação. É um espaço muito densamente ocupado. Vejam, tá? O rio seguiu o seu caminho, porém seguiu e por onde ele passou tem áreas urbanizadas, é como se fosse grandes estradas, só que é água, né? A diferença desse vídeo aqui de Joinville para os demais que a gente já fez é que a gente começa lá do final desses rios, o destino final deles, e a gente vai avançando em direção ao montante, às suas nascentes, e a gente vai percebendo que a ocupação das margens dos rios é intensa.
Então, quando você sai até de Joinville, é uma coisa muito comum que se tem em Santa Catarina, assim como se teve ali no Rio Grande do Sul. A ocupação intensa das áreas ao longo dos rios. Bom, vamos seguir aqui por outro rio, vocês vão perceber novamente, foi canalizado no caso. E vai acontecendo a ocupação humana. Vamos analisar um outro aspecto. Vocês já sabem que boa parte de Joinville está numa área de terreno mais baixa, bem próximo ao litoral. Os rios eles são ocupados, no caso suas margens, pelas pessoas, pela urbanização. Então, o que acontece basicamente quando eu tenho muitas chuvas aqui na região de Joinville? Se eu for analisar a configuração do relevo, olha o que acontece. Eu tenho grandes paredões rochosos. O relevo ele acentua a sua altitude e a sua declividade. Então, se chover nessa área aqui, o que vai acontecer? A água vai escoar e vai ir para os rios. E a gente vai ter aquela grande dinâmica, que é o que impacta mesmo, que causa as grandes enchentes na região sul. Obviamente, o Rio Grande do Sul teve uma chuva bem maior. A questão da chuva é a quantidade de milímetros e o tempo que ela está caindo. Então, se cai muitos milímetros em um período bem pequeno de tempo, tu vai ter um alagamento mais rápido e forte. O que acontece? Choveu bastante. O rio está ali com o seu fluxo normal. No fluxo normal ali, aquela quantidade de água ali vai ficar no leito dele, a água normal, a quantidade do dia a dia dele. O que acontece? Chove nas regiões de maior altitude, a água então vai em direção a esses rios, chegam até o rio pela própria chuva, chegam sendo trazidas pelos afluentes. A quantidade de água então vai escoar superficialmente por esses rios. E o que vai acontecer? Quando chove bastante, o rio enche e ele sai do seu leito. Para a natureza, isso é uma das coisas mais naturais que existe. Por quê? Porque o rio ele precisa se autoproteger. Aquela água ali da chuva que aumentou o fluxo de água no rio vai então para as margens, acaba levando sedimentos. Esses sedimentos então vão ajudar a contribuir com a fertilidade do terreno e assim vai permitir o crescimento de nova vegetação, uma renovação do que a gente chama de mata ciliar. Mata ciliar então protege o rio para que suas margens não passem pelo processo de erosão e causem uma coisa chamada assoreamento, o que deixaria o leito do rio mais largo e menos profundo. Só que quando isso acontece, em Joinville, que tem vários canais, vários rios, não são rios muito fortes, tá? Mas são vários deles. O que acontece em grandes cidades. As margens dos rios estão ali ocupadas pela população, urbanização. Urbanização também impede a infiltração da água pelo solo. Então essa água escoa superficialmente, encontra tubulações que às vezes estão cheias de lixo, que não dão conta de escoar essa água. Essa água então não é absorvida, essa água não é escoada pela tubulação, a água não é escoada na sua totalidade pelo rio, acaba então saindo do rio, que a gente vai ter grandes alagamentos. O que está às margens dos rios? Bairros, cidade, literalmente urbanização. E assim eu tenho os transtornos e por fim eu vou ter os alagamentos. Certo, pessoal? E obviamente que esses alagamentos eles vão se encerrar à medida que essa água vai sendo escoada em direção ao Oceano Atlântico. Certo? Aquele abraço, se inscreve aí no Geografia Topzera e até a próxima aula.